Olá, prezado aluno, prezada aluna. Nós temos aqui um teste de médias, tá? Lembre, teste de médias porque é voltado para a comparação de médias, tá? Chamado TED-Student. Um breve comentário sobre TED-Student. O TED-Student ele foi desenvolvido por um cara chamado Gosset, tá? Ele era mestre cervejeiro e ele precisava testar essa questão de levedura, da qualidade da cerveja. E para isso ele fez tudo escondido. E para ele publicar os resultados sobre a força que esse teste tinha, ele teve que usar um codinome de Student. Tá? Por quê? Porque o proprietário da cervejaria não aceitava a divulgação de dados, mesmo que fosse de forma estatística. Ele acreditava que de alguma maneira isso iria ajudar a concorrência. Mas vamos lá. O que é o teste de Student? O teste de Student é um filho direto de uma normal. Tá? O que ele tem de diferente em relação ao teste normal? A vantagem dele é que ele precisa de menos amostras do que um teste normal para ser validado. O que a gente precisa conhecer é uma média populacional. Então, se a gente tem menos de 30 amostras, geralmente, e a gente consegue nessas amostras obter média e variância, então o nosso teste ele pode ser aplicado um teste de Student. Lembrando que Student muitas vezes vai ter que ser substituído quando as amostras forem muito pequenas ou raras de acontecer, tipo estudo de uma doença rara. Esse tipo de situação o estudo não resolve, então você tem que recorrer a uma estatística chamada estatística não paramétrica, que é a estatística que não tem leis, não tem leis através de distribuições de crescimento. Tá? As leis lá elas são para amostras pequenas. Certo? Aqui a gente tem as leis a lei da normal, a lei de Student, a lei da F de Z-Core, então nós temos tudo isso, tá? Bom, tem só uma observação aqui, ó, ideal quando não temos informações mais profundas da população, verdade, não é? Como eu falei, quando você não conhece muito bem a população, você só conhece a média dessa população. Então, ó, tá aqui as instruções, o que você precisa para aplicar um teste de Student? Você precisa de uma média populacional, uma média amostral, uma variância amostral. Você vai precisar de uma tabela T, considerando o grau de liberdade de Student, tá certo? Dentro da amostra, N amostral. E dentro do limite, tá? Aí você vai definir os limites, da mesma forma que você definiu no teste normal e da mesma forma no início dos nossos vídeos, que a gente falou sobre as regiões críticas. Se o seu teste ele é unicaudal esquerdo, você deve lembrar que você vai ter a curva de Student é um pouquinho mais alta do que a normal, tá? Então, se você está trabalhando com um teste unicaudal esquerdo, então você vai ter um valor de T tabelado, certo? Esse T tabelado aqui você vai consultar na tabela, eu vou ensinar como é que vocês consultam. Tá? Lembrando que essa região aqui é a região de rejeição e essa região é a região de aceitação. Se você trabalhar com um teste unicaudal direito, certo? Então você está trabalhando com alguma coisa aqui, ó, desse lado direito. Você vai pegar o T tabelado para cá, lembre que esse T é positivo. Uma observação aqui sobre o estudo, ele também vale a simetria, tá? Se ele é negativo à esquerda e positivo à direita, tá? Quem está no meio é o zero, tá certo? Dos valores tabelados. Por isso que a gente sempre recorre a uma distribuição normal com média zero. Certo? Então você define o seu ponto aqui, o seu ponto da região crítica direita. Então a direita vai ser a região de rejeição e a esquerda a região de aceitação de H0. Lembre, a gente só analisa aceitar ou rejeitar H0. Tá? E se o seu teste é bicaudal, então o que você faz? Você vai precisar definir através do T tabelado, tá? A esquerda, T negativo, tabelado, e aqui à direita vocês vão ter um T tabelado positivo. Tá? Lembre, se o seu alfa vale alfa para cá, essa região vale 1 menos alfa. Se isso aqui, essa região vale alfa de probabilidade de erro, isso aqui vale 1 menos alfa. Se essa região aqui vale, se essas regiões são iguais, então a gente tem que somar elas para dar alfa. Então essa região vale alfa sobre 2, essa região aqui vale alfa sobre 2, e essa região do meio 1 menos alfa. Porque se você somar tudo, tem que dar 100%, tá certo? Em relação ao T calculado, nós temos T calculado? Temos, é evidente. O nosso T calculado é isso aqui, ó. Bem parecido com a normal, você precisa da média amostral menos média populacional, dividido pela raiz quadrada da variância amostral. Ou desvio padrão dividido pela raiz de n. Está aqui, ó. Certo? Se é a raiz quadrada da variância, então você vai ter sigma de x dividido
pela raiz de n. Tá? Ok? Lembrando que esse sigma aqui, ele não pode ser escrito na forma populacional porque ele nasceu de uma amostra. Então ele vai ser, ó, S de x, tá? Sobre raiz de n. Certo? Esse aqui, por quê? Porque ele tem que vir da população, ele tem que perder 1 grau de liberdade. Então na hora de dividir vai ser n menos 1. Tá? Vamos mostrar aqui como é que a gente consulta. Então vamos lá. Ó. Nós temos aqui a famosa tabela de t-student, certo? Então, dá um exemplo aqui clássico. Se você está trabalhando com um n de 10 amostras, de 10, e o seu teste ele é unicaudal esquerdo, tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Você está adotando um alfa de 10%, por exemplo. 10% não, senão vai ficar muito, tudo 10. Vamos botar aqui 5%, tá? Você está trabalhando com 10 amostras, 10 unidades amostrais, o seu teste é unicaudal esquerdo, o alfa é de 5%. Então você quer essa região aqui, ó. Você quer saber qual é o ponto crítico dela. Então é 5%, tá? E aqui você quer o valor t tabelado. Então, ó, vocês têm que perder 1 grau de liberdade. Então, de 10 vai para 9, você vai procurar aqui nessa coluna aqui, ó, o número 9, está aqui ele, certo? E o valor que você está procurando seria 5%, mas a tabela ela começa de trás para frente. Então, você vai procurar o valor simétrico a ele. Então, se você está com 5 aqui, você tem que buscar 5 desse lado, tá? Então, na verdade, o valor que você está buscando é 100 menos 5, então vai ser 95. Então, 95 está aqui, ó. Então, o valor é 1.833. Isso aqui é a forma de se calcular na tabela. Guardem esses valores, tá? Só observação, lembre que é 1.83, mas é à esquerda, então ele vai ficar menos 1,83 por uma questão de simetria, tá certo? E esse 5% aqui você já descarta ele, que ele não existe, é só para uma questão de consulta na tabela. Vamos aprender a consultar isso aqui no R, tá? Só que no R eu tenho duas maneiras de consultar. Então, a primeira maneira é essa aqui, ó, QT, que é um quantile, vou aumentar aqui a letra. Então, você pode consultar sendo 5%, então você pode botar 0.05, o grau de liberdade 9. Quando você der o Ctrl R, ele vai dar menos 1.83. Se você observar, ó, vai estar aqui, ó, menos 1.83. Ele já te dá negativo. Se você quiser fazer QT por 95%, você faz QT 0.95, 9 graus de liberdade. Ele dá positivo, tá certo? Então, essa tabela aqui, ó, ela está na forma positiva, ela está sempre pegando o lado direito, tá, da tabela, certo? Aí você tem que ter só esse cuidado, tá? Mas se você quiser usar o R, fica muito mais fácil no R, tá certo? Vamos aqui, mais um exemplo. Se você estivesse trabalhando com todo aquele aparato de 10 unidades, unicaudal direito e o alfa de 1%, por exemplo. Então, ó, você teria isso aqui, ó, você teria que consultar na tabela um valor que corresponderia a uma região de 1%, que seria essa região, qual é o valor na sua tabela, e a quantidade de amostras são 10. Então, você quer pegar esse valor aqui, ó. Então, de 100 menos 1, você tem 99. Então, é 99% que você vai consultar na sua tabela. Tá aqui, ó, 99%. Tá? Se você está trabalhando com 10 amostras, cai 1 grau. Então, vai trabalhar com 9. Então, o seu valor é 2.821. Esse aí é o valor que você vai usar na sua tabela. Então, a gente já poderia aqui escrever a região crítica positiva, porque é à direita, 2.821, tá certo? Essa aí é a sua região crítica positiva, tá? Bom, se você quisesse, vamos anotar, anotem, por favor. Então, vamos lá, se você quisesse constar no R, QT, seria, como é à direita, você já pode botar direto 0.99 e 9 graus de liberdade. Então está aqui, 2.82. Professor, eu posso consultar pela esquerda? Pode, QT de 0.01%. Lembre que se for pela esquerda ele vai dar negativo, aí você faz a troca do sinal. Menos 2.82, tá certo? Vamos voltar para o slide.
E aqui o mais famoso de todos, que seria o caso bicaudal, tá certo? Esse caso bicaudal aqui, a gente tem que considerar o seguinte. Vamos fazer aqui uma curva normal, uma curva de student, tá? A gente vai trabalhar, vamos trabalhar com um valor diferente, vamos trabalhar com 8 unidades amostrais, um alfa de 3%, tá? E unicaudal, bicaudal, tá? Então, nesse caso, ele vai ter 1,5% aqui, 1,5% aqui, tá? E aí a gente pode consultar de duas formas. Ou a gente joga direto no R QT de 0,0015 com 7 graus de liberdade, porque a gente tem sempre que reduzir uma unidade amostral. Ou então a gente coloca lá no R 98,5%, porque aí a gente já vai colocar com os 7 graus de liberdade. Então seria QT de 0,985,7 graus de liberdade. E a gente teria a região crítica negativa e a região crítica positiva, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui no R. Então a gente está trabalhando com 7 graus de liberdade e 1,5%. Eu vou pegar aqui a esquerda, então 0,015, 7 graus de liberdade, ele dá negativo, 2,71. Menos, né, porque é a esquerda, né? E o QT ele vai pegar 0,985, porque é 100 menos 1,5%, que dá 98,5%. Mas só que a gente tem que botar no R em decimal. E 7 graus de liberdade, Ctrl R, mais 2,71. Então, eu tenho aqui que a minha curva, a minha região crítica, ela é 2,71. E aqui menos 2,71. Tá? Ok? Essa é a região de aceitação de H0, essa é a região de rejeição de H0. Aqui você rejeita H0, nessa região você aceita, e nessa região você rejeita. Por isso que você tem que ponderar 1,5% se você estiver trabalhando com 3%. Tá? Lembre, o alfa é a soma das duas regiões. Tá certo? Se você está trabalhando com um teste unicaudal de qualquer tipo, você bota o alfa na íntegra. Se você está trabalhando com teste bicaudal, você tem que fazer a ponderação, dividir por duas partes iguais, tá certo? Então, essa é a base, tá? Depois você só calcula o T, faz o T calculado e vê em qual região ele vai se encaixar. Como era no Z calculado, ele se encaixa na rejeição, na aceitação, tá certo? Muito obrigado. Acompanhe os exemplos no sistema